Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. O Brasil é abençoado por Deus, já diz a música País Tropical, do Jorge Benjor. Essa semana a Petrobras começou os testes na margem equatorial, que pode confirmar uma grande reserva de petróleo. Os Estados Unidos estão de olho nas nossas terras raras. A gente tem a segunda maior reserva do mundo, o que é fundamental para enfrentar a guerra tecnológica com a China. Com tantas riquezas que a gente tem aqui no Brasil, por que está sempre faltando dinheiro? Esse é o tema da Economia para você de hoje, aqui na Band News e Band TV e na rádio Band News FM. Meu convidado é o Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados. Sérgio, sempre bom conversar com você. Obrigada. Tudo bem, Ju, sempre um prazer também. Hoje um programa musical, Jorge Ben, porque é isso, somos abençoados, né, bonitos por natureza e não é possível, acho que a gente sempre ouve, né, desde criança, é o Brasil o país do futuro, porque a gente tem tanto, né, temos alimento, temos energia, a gente não está conseguindo aproveitar bem esses bilhetes premiados? Pois é, Ju, assim, a gente tem todos esses bilhetes premiados, mas de fato a gente fez escolhas muito erradas ao longo da nossa história, né? A gente pega as últimas décadas especialmente, a gente muitas vezes fez opções de um Estado mais pesado, um investimento menor do que se deveria em educação, inovação e tecnologia. A gente não abriu a economia como se deveria, por exemplo, fazendo mais acordos comerciais. Então, muitas vezes a gente tomou um caminho que ficou pela metade. A gente abriu no caso da agricultura e a gente vê como é um ganho que a gente tem nesse setor ao longo dos últimos anos, mas a indústria se manteve fechada. Então, o Brasil é um país muito típico de fazer algumas coisas no caminho certo, mas, no geral, em outras, tomar decisões que são muito equivocadas. O fiscal é um grande exemplo dos problemas que a gente tem tido ao longo das últimas décadas. Esse momento agora particularmente é interessante, talvez, porque, como você pegou o gancho do início, né, a questão do petróleo, terras raras, aí tem agropecuária, tem mineração, enfim, a gente tem uma quantidade enorme de ativos que são importantes para o mundo em termos de exportação, e num país que não tem questões geopolíticas muito graves. Ninguém quer invadir a gente, ninguém quer jogar uma bomba atômica, a gente não tem questão de fronteira. Então, tem um cenário do ponto de vista geopolítico de um continente relativamente estável. Tem questões políticas, cada um dos países, mas geopoliticamente a gente está relativamente bem. Joga essa questão desses ativos que são importantes e algumas reformas que a gente conseguiu fazer ao longo dos últimos anos, precisa fazer uma grande fiscal ainda em 27, a gente tem uma estrutura que não é brilhante, não é excepcional, mas consegue entregar um crescimento médio. A gente não vai conseguir virar rico. Acho que a gente passou talvez da possibilidade de virar um país rico, virar um país que era pobre, que de repente virou rico, como é o caso da Coreia do Sul e outros países que passaram essa transição da armadilha da renda média, como a gente fala. Talvez a gente não consiga passar por isso, mas a gente tem ativos que são importantes que conseguem fazer pelo menos alguma entrega de crescimento mínimo ao longo dos próximos anos. Precisávamos crescer mais, né? Exatamente como os asiáticos, para poder aumentar nossa renda média, ter redução de desigualdade. Agora a gente está essa semana aí falando do petróleo, mas o potencial ali de produção de petróleo é similar, assim, um pouco menos, mas um volume muito grande como o do pré-sal. A gente ficou um tempão discutindo pré-sal, depois o objetivo era usar essa riqueza num fundo social para a educação. Pelo que você está dizendo, não foi usado da melhor maneira, então, né? Agora a gente tem que ficar de olho, não só nessa discussão ambiental e tal, do respeito ambiental, mas também do bom uso, da sorte de ter de novo encontrado uma reserva enorme de petróleo, né? Eu acho que é um bilhete premiado em tempos diferentes, né? O bilhete premiado do pré-sal, ali nos anos 2000, era um momento que essa questão ambiental era muito presente, a mudança climática, mas talvez não na intensidade do que a gente está vivendo hoje. A gente tem coisas concretas de efeito da mudança climática. Então, você falar a essa altura de uma grande exploração de petróleo, especialmente nesse momento agora, que daqui a algumas semanas a gente vai receber a COP30 aqui no Brasil, você coloca um pouco de dilema nessa história. Quer dizer, o Brasil vai virar vai continuar um grande produtor de petróleo, talvez se tornar o quinto maior exportador de petróleo até o final dessa década, colocar a margem equatorial numa área
cadeia que é potencialmente problemática nessa questão ambiental também, além da questão climática. Enfim, faz sentido a gente pensar em aumentar muito mais a produção de petróleo nesse sentido no Brasil hoje. Então, essas questões hoje são muito relevantes, importantes, mas fica a questão que se coloca também. A Petrobras é uma empresa do Estado que tem interesses do governo por trás disso, de manter essa pressão de produção ativa, com intensidade, no momento em que o mundo está tentando ir para o lado contrário. Mas cada é algo vez que também mais diminui o mas vai petróleo. demorar ainda, né, Sérgio? Eu entendo que a gente está numa transição energética, o Brasil é protagonista, ainda mais agora recebendo a COP, tendo um potencial de energia limpa, né, enorme. Ao mesmo tempo, num país, de novo, né, com uma desigualdade tão grande, uma pobreza, principalmente naquela região ali do Arco Norte, né, a margem equatorial pegando ali do Rio Grande do Norte até o Amapá. A gente também ignorar uma riqueza que pode trazer, como outros países conseguiram aproveitar, né, a Noruega, a Austrália, enfim, fazendo um desenvolvimento que ficou, né, que se tornou, que veio para ficar, né, para aquela sociedade. Talvez também seja um debate importante diante de uma riqueza que pode fazer muita diferença também para a nossa realidade. Né? Acho que tem duas coisas. A Petrobras não tem, de certa forma, uma alternativa. Ela está no momento em que, em alguns anos, o pré-sal vai esgotar. Pois é. As reservas Logo vão cair. agora, 2030. A produção vai diminuir de uma forma significativa na próxima década, ou ela acha outras reservas, ou ela vai cair sensivelmente a produção. E a gente vai precisar achar alternativas, de fato, para ocupar esse espaço do petróleo aqui no Brasil. Então, tem essa questão de curto e médio prazo, que a Petrobras rapidamente precisa colocar algum petróleo no lugar desse que a gente tem hoje. E o petróleo vai ainda se tornar valioso aí pelos próximos 30 anos ainda, não é uma transição energética. Petróleo, carvão, gás natural, a gente sempre fala muito na questão da transição energética, que você vai tirar esses produtos e colocar energia renovável. Em geral, não funciona assim. A gente olha a história energética do mundo, você adiciona energia. Você não tira, especialmente esses três são tão intensos. Pega a China, por exemplo, a maior parte do consumo da energia da China é fóssil. E vai continuar sendo ainda. Então, é ilusão a gente achar que essas energias vão estar saindo do cenário. A gente vai adicionar certamente muita energia solar, eólica, a gente tem energia renovável aqui no Brasil de etanol também, isso vai vir com intensidade, mas o petróleo ainda vai estar muito presente. Agora, a questão de você utilizar esses recursos com muita intensidade, a gente precisa evitar os erros, talvez, as dificuldades que a gente teve na história do pré-sal no passado. Os recursos foram bem utilizados no final ou não? Eu tenho a impressão que não, a gente não vê de fato aquela ideia que foi criada lá atrás, na época do pré-sal, de você utilizar esses recursos para investimentos pesados, educação, isso acabou não se concretizando. E o próprio Rio de Janeiro, que é um grande beneficiário dessa estrutura, quando a gente olha em termos de resultado, de crescimento econômico, o Rio é um dos estados que menos cresceu no Brasil ao longo das últimas décadas. O que mais recebeu royalties, né? A gente viu essa semana que a Guiana ou Guiana, né, tem um mapa geológico muito parecido com a margem equatorial e eles estão bombando ali de produção de petróleo, atraíram petrolíferas internacionais e o PIB deles está crescendo 30%, 40%. A gente tem uma chance de ter um crescimento assim tão grande? É diferente que a Guiana é um país pequenininho, 1 milhão de barris de petróleo, como eles estão caminhando para ter, faz uma diferença enorme, aí você acaba vendo esses crescimentos de PIB muito forte que a gente está vendo acontecer lá. A gente no Brasil aqui a gente produz 3,5 milhões, para um país do nosso tamanho, tem alguma importância em termos de crescimento, mas não é tanto como é na Guiana. Mas a gente vê essas questões, de repente você descobre petróleo nessa intensidade num país pobre, como não explorar? Porque a gente fala muito da questão climática, os países desenvolvidos estão fazendo um esforço de diminuição de emissão de CO2 por conta de diminuição de consumo de fóssil. Mas como fazer isso acontecer para os países mais pobres, como é o caso da Guiana, que eventualmente descobre essa capacidade de produção e que gera uma riqueza enorme? Esse é um dilema muito importante. Como você compensar a população mais pobre, os países mais pobres, de uma demanda climática que está surgindo agora e que eventualmente é muito difícil para esses países falar, olha, não consuma e não produza mais energia fóssil porque o mundo está mudando do ponto de vista climático. Esse era meu ponto justamente porque o Brasil tem uma renda média baixa, né? A gente tem uma renda de R$ 1.800, metade da população
que recebe até R$ 1.000. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, também não dá para abrir mão de oportunidades de geração de riqueza, né? Principalmente para essa camada de renda mais baixa, né? A gente, de certa forma, tem um pouco mais de sorte, que é um país grande, que tem diversidade energética também, né? Nossa matriz energética é limpa, né? Tem aí, limpa no sentido de que tem uma energia renovável muito grande sendo utilizada ao longo dos últimos anos. Crescentemente, essa energia renovável está sendo parte importante da energia total que é produzida e consumida no Brasil. Capacidade de energia eólica, solar, etanol, tudo isso está vindo com muita intensidade. Gradativamente, a gente vai ver um consumo menor de petróleo. Mas pega, por exemplo, transporte. Transporte é uma área, né? A gente pensa carro você consegue transformar em elétrico, está caminhando para isso, ou híbrido, né? Transporte, rodoviário, caminhão, ainda usa com muita intensidade diesel, né? Usa energia fóssil com muita força e talvez ainda vai crescer em intensidade esse uso ao longo dos próximos anos. Então, essa questão do petróleo no mundo hoje se tornou relevante por conta da questão climática, mas é muito difícil, especialmente para países mais pobres, e a gente acaba se encaixando nisso, como você achar alternativas que sejam viáveis, né? Você acaba conseguindo introduzir, por exemplo, o biodiesel na questão do transporte rodoviário, mas com que intensidade, com que força isso está acontecendo? Ainda é muito devagar. E a gente vê países como os Estados Unidos que estão num momento agora de reversão disso, né? O Trump, totalmente petroleiro, entrou com uma força de incentivo à energia fóssil, cortando, descomissionando energia solar, como a gente viu acontecer algumas semanas atrás. Quer dizer, ele não tem uma visão também adequada do que a gente precisa nessa questão ambiental. Então, tem um cenário difícil, a gente está no meio disso agora. E falando até nessa questão da nossa potência e da discussão ambiental, né, que está caminhando junto, descobrimos no meio da briga agora, principalmente entre China e Estados Unidos, que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, sendo que a gente explora quase nada. Quem tem a maior reserva é a China, que explora muito bem, a grande produtora dessas terras raras, né? Nióbio, lítio. E os Estados Unidos talvez tenham se aproximado, rolou uma química entre o Trump e o Lula com o interesse petroquímico, né? O quanto que a gente tem também um bilhete premiado pensando não só em petróleo, mas também nessas terras raras? Esse bilhete premiado, de fato, ele é bastante premiado porque pega esse momento tecnológico de uso intenso desses minerais críticos, né, das terras raras também, para uso em semicondutor, tudo que a gente está tendo de inovação tecnológica hoje, o uso desses minerais é essencial. O problema é que é difícil de fazer, porque é caro esse investimento. A China está há 30 anos fazendo esse investimento de uma forma pesada. Tem questões ambientais muito claras, muito concretas. Você, às vezes, afeta o lençol freático de onde você está fazendo essa exploração da terra rara. Então, para um país como a China, que a questão política e de ter alguém que está reclamando ali da questão ambiental é uma questão menor, porque ela impõe isso, para um país como os Estados Unidos ou como o Brasil, isso é uma questão que se torna relevante. Os Estados Unidos era o grande produtor de terras raras até os anos 90, mas por questões ambientais eles começaram a diminuir a produção. Aí a China, por conta do que ela percebeu e por ser um país mais autoritário, ela começou a refinar essas terras raras e explorar essa tecnologia e não tem nenhuma questão política por trás da população que mora no local que vai fazer alguma reclamação daquela exploração que está acontecendo. A gente vê ao longo dos últimos anos, nos Estados Unidos especialmente, aconteceu com muita intensidade, a gente vê também no Brasil, em vários lugares, a população do local é afetada. Como é que você vai lidar e cuidar dessa população que está ali? Então, essas questões na China, de certa forma, são menores, aí você consegue explorar com mais intensidade. Então, no caso do Brasil, vai ter que ter dinheiro para investir isso, tem uma questão climática, ambiental, que a gente vai ter que olhar, e acho que tem uma outra questão também, né, Ju, que é a questão geopolítica, que entra com peso. Tem o interesse da China, porque a gente é a segunda maior reserva do mundo, então a China também está interessada em, eventualmente, comprar parte dessas terras raras do Brasil, e os Estados Unidos também têm esse interesse, porque a gente tem um segundo maior nível de reservas e para eles é essencial, porque eles não vão conseguir comprar da China como eles compravam no passado. Temos dois pretendentes. Tem dois pretendentes para a gente, né? Então, o interesse petroquímico, a relação petroquímica do presidente Trump com o presidente Lula, certamente vai passar por essa questão das terras raras. Agora, espero que venha uma intenção dos Estados Unidos nesse sentido de explorar, de fato, colocar dinheiro, porque é caro, e da parte do Brasil ter esse cuidado nessa questão ambiental de onde está sendo explorado esse produto. E o que eu tenho ouvido, até outro dia eu estava conversando com o presidente da Câmara Americana de Comércio,
e ele estava me dizendo que a gente está muito atrasado nas informações sobre terras raras. Tanto o mapa geológico, para a gente saber o tamanho, né, dessa potência, quanto o próprio marco regulatório para poder, de fato, haver essa exploração, né, caso os americanos ou os chineses, enfim, né, quem der mais, né, e melhor também de proteção, como você está dizendo, ambiental, dê para o Brasil. A gente também vai ter que correr atrás também de mapear isso e também com as regras, né, para que a gente esteja com um bilhete na hora que passar o trem, né? Porque na hora que chega o dinheiro e a gente não está faltando mapear, está faltando regra, a gente também pode perder uma grande oportunidade de momento, né? Esse mapeamento é recente, né, Ju? A gente está falando de semicondutores, de baterias, que estão aí há 30 anos sendo utilizados e crescendo com força, a China refinando esses produtos há tanto tempo, né, e a gente não tinha ideia do que a gente tinha exatamente. Isso começou a ser mapeado muito recentemente. Ninguém tinha a percepção que a gente tinha a segunda maior nível de reserva. Né, de repente apareceu isso. Esse é um grande bilhete premiado, de fato, né, numa área sensível nesse momento tecnológico, por conta do uso dessas terras raras, os minerais críticos que a gente tem, níquel, por exemplo. Enfim, você tem uma possibilidade de exploração desses produtos que a gente precisa ter cuidado justamente nesse momento geopolítico tenso, ser inteligente, ser hábil de estar dos dois lados. O Brasil, historicamente, na nossa diplomacia, sempre foi muito hábil de conseguir lidar com todos os lados, né? O mundo tem sido mais difícil nesse sentido, de a gente ficar lidando com todo mundo, né? Às vezes o mundo tem pedido que se posicione e, nesse caso, a gente não pode. Né? A gente vai continuar tendo uma parceria muito importante comercial com a China, não tem jeito, 1/3 do nosso comércio é feito com a China, não tem como os Estados Unidos pedir para a gente, olha, esqueçam a China e venham conosco. Acho que a gente vai ter as duas mãos aqui acontecendo, né? Os americanos têm que ter essa sensibilidade também, espero, de olhar a exploração das terras raras sem ser uma imposição como eles estão fazendo com a Argentina, né? Que está numa situação muito mais frágil do que a gente. A gente não está nessa fragilidade para receber esse tipo de intimação. Com certeza, né? É sempre complexa essa avaliação quando a gente pensa em Donald Trump, né? Porque muda de ideia. Essa semana até ele falou, no mesmo evento, ele falou, vou me encontrar com Xi Jinping, um líder chinês. E logo depois ele falou, não sei se vou me encontrar com o Xi Jinping, afinal, vai se encontrar ou não vai, né? Mas o que parece, Sérgio, é que depois que a gente passou aquele pior momento do Liberation Day, Dia da Independência, em abril, parece que há uma disposição em negociar e a gente, inclusive, deve ter um encontro presencial agora do Trump com o presidente Lula. E os empresários aqui no Brasil estão me dizendo que tem uma chance real de ter um anúncio, nem que seja temporário, de queda dessas tarifas adicionais aí de 40% sobre produtos brasileiros. O quanto que a gente, de fato, pode ter uma vantagem nessa negociação agora? Eu acho que tem uma chance grande disso acontecer, Ju, porque eu tenho a impressão em julho, quando o Trump fez aquela salada toda tarifária, né, fez aquelas cartinhas, não foi cartinha só para o Brasil, né, mandou carta para o mundo inteiro de tarifa. E aí a gente recebeu uma carta com justificativas econômicas estranhas. Erradas, né? Erradas e políticas também mais estranhas ainda. Eu tenho a impressão que, dado que o Trump não é um presidente que lê muito e vai atrás de informação, a informação chega para ele, acho que chegava muita fake news, né? Às vezes eu tinha a impressão que chegava para ele que o Alexandre de Moraes era dono do Brasil, o Bolsonaro estava prestes a virar presidente, era só uma ajudinha dele para isso acontecer. De repente, passa o tempo e ele descobre que não é bem isso. É um cenário muito mais diferente do ponto de vista institucional. Bolsonaro está caminhando para, de fato, ser preso, ser condenado de uma forma mais definitiva. Então, um cenário, e o Trump, nesse sentido, ele é pragmático. Né? Você tem uma Casa Branca ideológica, mas o Trump sempre foi mais pragmático, mais um homem de negócio, né? Negócio total. Então, com quem que é o negócio? É com Lula? O que ele tem para me oferecer? E o Lula também é muito esperto nesse sentido. Então, acho que ele juntou a fome com a vontade de comer nesse sentido, saem essas questões políticas que não tinham o mínimo sentido de estar no jogo. Os Estados Unidos percebem que precisa do nosso café, por exemplo, de vários outros produtos, que não tem essa brincadeira de achar que muitas dessas coisas que a gente exporta para eles não são necessárias, que eles conseguiriam trazer e produzir sem precisar da gente. Em muitos desses casos, não. O café é um caso muito concreto disso. Né? Se você levar todo o café do Vietnã, da Colômbia, mesmo assim vai faltar café para você
consumir nos Estados Unidos, vai ter que trazer daqui de qualquer maneira. Ou fica mais caro ou você muda a tarifa. Então, acho que o Trump está começando a perceber essas questões e aí entra o bilhete premiado. A questão das terras raras entra aqui com oportunidade. Olha, você quer as terras raras? Vem investir, vamos fazer um projeto para conseguir explorar esses produtos que são de interesse de vocês. Acho que tem aí interesse comercial dos dois lados disso acontecer e sai essa questão política, então acho que tem uma chance muito grande dessas coisas avançarem e eventualmente essa questão tarifária não vai sumir. Porque o Trump, a tarifa para ele é uma coisa essencial. Ele pensa a tarifa como uma coisa de fato revolucionária para a economia americana. De fato é, mas no sentido negativo. É muito ruim, é um tiro no pé enorme o que o Trump está fazendo para os Estados Unidos. Então, essa questão tarifária, a gente vai ver ele diminuir, talvez, o peso da tarifa contra o Brasil, mas não vai sumir. E ele vai continuar jogando com tarifa, né, Ju? Acho que o governo dele inteiro, a gente vai ver o Trump toda hora insatisfeito porque não deu resultado, vai lá e coloca a tarifa de novo. A gente está vendo isso acontecer agora com a China. A gente viu tarifa sobre filmes que ele colocou, tarifas sobre produtos farmacêuticos, sobre produtos florestais, né? Então, assim, a cada momento ele está trazendo de novo essa questão tarifária porque não está dando resultado. Não muda a balança comercial essencialmente, não está trazendo indústria para os Estados Unidos, o emprego industrial nessas áreas já está caindo sensivelmente e a gente tem outros efeitos que estão aparecendo. A questão da polarização faz com que você tenha o shutdown estendido, como a gente está vendo agora. Tem um apagão de dados. Você tem um apagão de dados, dados que já estavam com dificuldades, porque já estavam sendo, de alguma forma, mal feitos ou com dificuldade de você saber se o dado, de fato, era bem feito naquele momento ou não, porque está faltando gente, o Trump demitiu gente que lidava com dado de emprego, por exemplo. Você começa a ficar com uma sensação de mal-estar numa área que a gente nunca imaginou que fosse ver acontecer com os Estados Unidos. Tem muita gente que está me perguntando o que o ouro está batendo recorde, é porque justamente você está vivendo um ambiente de tanta imprevisibilidade, né? Inclusive na maior economia do mundo, que as pessoas correm para o ouro, porque o dólar, ninguém imaginava que o dólar fosse perder tanto valor, né? No final das contas, acabou ajudando a inflação aqui no Brasil, né? Não, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma mudança, de fato, muito intensa em relação ao que foi passado nos últimos anos. Porque você tem um déficit público muito grande nos Estados Unidos nesse momento, na casa de 2 trilhões de dólares, uma dívida que está passando de 100% do PIB. E aí, quando você olha a capacidade de solução dessa questão fiscal, a gente precisaria ter um Congresso nos Estados Unidos que olhasse essa questão fiscal e desse os caminhos de solução. No caso americano, que é um estado que não é grande do ponto de vista de bem-estar social, né, não tem um gasto público enorme, não tem muito por onde você cortar esses gastos, você tem que pensar em aumento de imposto, especialmente a população mais rica, que é o contrário do que tem sido feito ao longo dos últimos 40 anos. Num Congresso muito polarizado, fica difícil de ver isso acontecer. Então, o mercado cada vez mais vê uma situação fiscal americana de difícil solução, com um presidente que fez um pacote no primeiro semestre que só piora esse cenário fiscal, e aí, em vez do dólar apreciar, que era o que se imaginava que ia acontecer quando jogou a tarifa lá para cima, o dólar começou a depreciar nessa percepção de risco que os Estados Unidos estão se tornando. Então, tem uma bolha no mercado acionário que está nesse momento agora, a gente não sabe exatamente quando, como vai estourar, tem uma possibilidade de desaceleração mais forte de recessão. Enfim, é um cenário americano muito conturbado. Você precisaria ter um líder que direcionasse isso de uma forma mais efetiva. E até você falou, o mundo todo está vivendo esse aumento de endividamento e fica parecendo que o nosso problema não é tão grande. E temos uma discussão novamente que para poder termos uma situação de entrega das metas das contas públicas, vai ter que arrumar dinheiro, ninguém sabe de onde, porque o Congresso derrubou a medida provisória que aumentava impostos de fintechs, de bets, né, e redução de gastos. O governo está tentando reapresentar agora alguns pontos dessa medida provisória para tentar salvar a regra das contas do ano que vem, né? Qual que é a gravidade que você vê da situação fiscal do país nesse momento? Assim, Ju, a gente tem essa questão fiscal que está andando de uma forma negativa há muito tempo. Mas eu tenho brincado que o mundo piorou tanto que, de repente, a gente, do ponto de vista fiscal, em várias frentes, a gente não está tão mal assim. E não está tão mal em que sentido? A gente tem uma questão fiscal que é muito clara, muito evidente, mas, de certa forma, está mapeado muito do que precisa ser feito, especialmente em 27, no próximo mandato. A gente sabe que precisa fazer na estrutura de gastos,
a gente sabe o que é possível de eventualmente mexer nos subsídios. É difícil politicamente, mas isso está mapeado, a gente sabe mais ou menos não é impossível, o que né? tentar mexer, pelo menos. Tem uma questão importante no Brasil, que ainda, apesar dos esforços que o governo está fazendo recentemente, ainda é um país que, na população mais rica, paga muito pouco imposto. Então, você tem um ajuste adicional que poderia ser feito. Então, você fazendo esses caminhos que são relativamente mapeados hoje, vai ter que mexer na Previdência de novo, não tem jeito. Assim, a gente tem isso um pouco desenhado. Se tiver força política para fazer isso acontecer, acontece. A gente não tem um Congresso polarizado como é o Congresso americano. O nosso Congresso é um grande centrão. Você tem pontos extremados ali na esquerda e na direita, mas é um grande centrão. Se tiver uma força política que queira fazer essas mudanças acontecerem, elas eventualmente acabam acontecendo. Óbvio que precisa ter o esforço do Congresso também para isso acontecer, né? Acho que o Congresso cresceu em importância fiscal nos últimos anos com as emendas, né? Então, assim, tem um esforço conjunto dos dois poderes para fazer isso acontecer a partir de 27, porque é um ajuste fiscal de fato muito grande que a gente vai precisar fazer. 26 já está perdido de certa forma. Eu acho que vai acabar. Deve ser descumprida, né? Eu acho que vai acabar mudando a meta. A gente está falando de um déficit ano que vem de 100 bilhões de reais. Isso pode afetar o dólar, inclusive, pode dificultar a queda da inflação e de juros. É um ano eleitoral, mas a gente junta tudo isso, o câmbio que está baixo agora pode ter alguma pressão por conta desse cenário de percepção do mercado olhando para frente. Esse fiscal que está piorando a cada ano, será que vai ser de fato ajustado em 27? Como é que vai ser esse ajuste? Porque a cada ano que você vai adicionando o déficit, você está subindo a dívida. A gente pode chegar com dívida pública no final do ano que vem em torno de 83%, 84% do PIB. Isso é muita coisa. É uma dívida historicamente elevada. A média dos emergentes está 50%, 60%, né? Cerca de 20%, quase 30 pontos a mais do que a média dos mercados emergentes no mesmo nível de renda que a gente. Não tem sentido esse tamanho de dívida. Para fazer essa dívida cair, você vai ter que fazer um ajuste fiscal mais significativo. Olhando o copo meio cheio, em vez do copo meio vazio, a gente tem condição política para eventualmente chegar em 27 e fazer isso acontecer. Vamos pensar que não aconteça. Chega lá, é mais ou menos do mesmo que tem agora. A situação fiscal que a gente tem é tão, de fato, grave que o mercado não vai olhar isso e vai pedir uma resposta. A gente vai ver o câmbio depreciar com mais intensidade, a gente vai ver os juros, as expectativas piorarem com força. É como se o mercado sinalizasse, olha, de fato precisa fazer um ajuste fiscal mais forte aqui. Eu acho que a gente vai ter essa capacidade de fazer alguma coisa em 27. Vai ser relevante, vai ser completa? Não, como nunca foi no Brasil. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. O Economia para Você tem se debruçado também sobre os pequenos e médios negócios no Brasil. O espírito empreendedor tem ocupado um importante espaço nas discussões aqui do país. Já são mais de 47 milhões de empreendedores, segundo o Sebrae. Nos últimos programas, a gente falou sobre o cenário da nossa economia e os desafios de se empreender no Brasil atual. E a partir de hoje, a gente vai trazer histórias de pessoas que encontraram nas iniciativas individuais formas de empreender e de conseguir um sustento. Eu hoje vou conversar com a Carol Lamaita, que é professora e ceramista, e desde o início dos anos 2000 ela tem investido na veia artística, criativa e na confecção de cerâmicas. O que antes era um hobby se tornou emprego quando ela foi demitida e viu no empreendedorismo uma forma de sustento. Atualmente ela compartilha também conhecimento empreendedor e ajuda outras pessoas a encontrarem um caminho no meio das armadilhas aí do cotidiano de criar e manter um negócio no Brasil. Carol, seja muito bem-vinda, obrigada aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui, compartilhar deste rolê empreendedor. Que não tem nada de glamuroso, né? A gente sabe que é muita luta, né? E não basta, né, Carol, essa questão só de você ter um talento, né? Porque quando você tem um negócio, você tem que ter outras áreas de conhecimento dominadas, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início seu. Eu sei que você foi demitida numa situação que é muito comum, que é a mulher ter filhos, né? Engravidar e na volta o mercado achar que você já não serve mais, né? Pois é. Conta um pouquinho, então, dessa tua trajetória e por que você decidiu, então, ir para o empreendedorismo.
Tá. Bom, eu sou formada em artes plásticas, né? Então, quando eu comecei a minha formação, eu tinha essa expectativa de que eu trabalharia com arte. Mas eu acho que à medida que a gente vai passando ali por todo aquele processo, vai caindo a ficha de que não, no Brasil não se vive de arte. Então, eu já fui paralelamente fazendo a formação em licenciatura também, porque eu pensei, vou trabalhar numa escola formal e vou tendo ali como um hobby, como um paralelo o ateliê, vai que em algum momento isso dá certo e aí eu sigo com ele. Mas eu sempre tive a garantia do salário pago ali pelo emprego, né? E aí, de fato, eu tive meu primeiro filho e eu voltei grávida do segundo, da licença maternidade do Caramba! primeiro. Então, também para a empresa foi um baque. E aí, entrei para a estatística, fui demitida. E nesse momento eu enxerguei que, assim, agora o que era o plano B, eu me preparei para isso, né? Então é isso que eu vou fazer. O desafio foi justamente esse que você falou. Eu era muito bem formada, tecnicamente, artisticamente, tinha inúmeras formações, especializações, mas nenhum conhecimento de empreendedorismo. Sempre falo que a faculdade, ela não, isso não é um privilégio das artes. A faculdade não forma a gente para ser dono de um negócio, né? Ela forma a gente para executar aquela nossa tarefa. Então, isso é uma fatia dentro de um todo que outra pessoa está cuidando, Pois né? é. Então, esses foram os principais desafios. Aí você já toma um Saber susto, olhar. né? Você já toma um susto ali de cara, e aí como é que foi correr atrás desse preparo? Porque ao mesmo tempo, né, Carol, a gente tem que gerar renda, que você tem uma emergência, os boletos chegam, né? E você tem que ao mesmo tempo ir ganhando essa experiência que vai precisar ser adquirida, né? Como é que você deu conta aí de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e com 2 filhos, né? Esse pedaço dos filhos, no final foi até que bom, porque como eu tinha essa liberdade, né, de trabalhar de casa ou estar dentro do ateliê, eu sempre levava os meninos comigo, então eu dava aula à noite. Era o dia da a culpa materna, que para eles era o dia mais legal da semana. Eu colocava um videozinho no computador para eles assistirem, um pacote de salgadinho na mão deles, falava: "Hoje pode comer salgadinho e assistir filme", que era o dia de dar aula. Então, nesses tropeços e apertos e ajustes que a gente sabe que toda mãe que trabalha acaba tendo que fazer, né? A gente se sente super culpada, mas no final, para eles, é uma ótima memória de infância. E eu fui muito na intuição de pensando coisas que eu hoje entendo que são completamente erradas, né? Do tipo, quanto eu pagaria por isso? Então, fiz alguns cursinhos do Sebrae, mas a gente está falando de 25 anos atrás, né? Então, eram técnicas, por exemplo, de precificação, do tipo, pegue o seu material e multiplica por 3 ou multiplica por 5. Então, foi meio que ali no erro e acerto, e fazendo as coisas e percebendo no final que a conta não fechava, ou misturando muito esse começo de pessoa física com pessoa jurídica. Então, a conta parecia que fechava porque eu tinha uma pessoa física bancando aquilo ali. Mas a hora que eu fui de fato separando as coisas e olhando melhor, eu falei, essa conta não está fechando, né? E aí sim eu fui atrás de me formar nessas outras áreas todas, que são várias, né? De pensar no comercial, entender que eu tenho sim que entender qual é o meu cliente, modelo de negócio, se eu ia vender no atacado, no varejo, ia dar aula, vender peça. Então, eu comecei a entender que não é tão glamuroso, né? Vou ficar criando. Eu brinco que o pessoal fala que olha para um ateliê de cerâmica e fala, vocês criam o dia inteiro, né? Eu falo, ou a gente está criando coragem para limpar o ateliê, criando caraminhola na cabeça, vendo o trabalho do concorrente, a gente cria várias coisas, além Criando das muito, peças. E você compartilha um pouco, né, dessa sua trajetória com outras pessoas e tentando certamente ajudar essas pessoas a pularem etapas, né, aprender com os erros, né, que você já sofreu. Que dicas que você normalmente compartilha e os pontos de atenção aí que normalmente você coloca para as pessoas que estão começando? Tá. Eu acho que a primeira coisa é entender que por mais que você faça uma coisa que é um hobby, não é porque isso virou um negócio que você vai perder o prazer do hobby, né? Mas ao mesmo tempo, não é porque você ama muito o que você faz que você não precisa ser bem pago por isso. Então a gente confunde um pouco, né? Mas é tão gostoso de fazer, alguém me fez uma encomenda, mas tá tão delicioso, eu nem preciso cobrar, né? Então a gente esquece de colocar o valor que esse trabalho precisa ter.
que é cobrar só o que custou aquilo ali de matéria-prima e achar que eu não tenho que incluir o meu salário nessa conta. Misturar, por exemplo, o que é lucro, o que é salário. Então, acho que a primeira coisa que eu sempre falo é decidir o que vai ser um negócio, trate como um negócio, né? Então, cuide da saúde financeira dessa empresa, separa a conta física da pessoa jurídica, mesmo que de início sejam 2 contas de pessoa física, né? A gente não precisa logo de cara abrir um MEI ou abrir uma empresa, dá para começar ali nesse bem comecinho, pensando contabilmente, ainda dá para começar vendendo na pessoa física, mas separe esses custos, olhe para o seu negócio, né? Com o cuidado que se olha para um negócio. Muita gente eu vejo que mete os pés pelas mãos, porque esse universo da cerâmica ele é muito sedutor, de muito material, muita ferramenta, muitas coisas caras, inclusive, que não são necessárias, e acaba gastando muito dinheiro em material, em equipamento, em ferramenta, achando que é isso que precisa para ter um bom trabalho. Na verdade, o que precisa é você desenvolver, né? Eu falo que são os 3 pilares, que é disso que é o que eu ensino, que é a excelência técnica, ter uma identidade criativa e uma gestão assertiva do ateliê. Não tem que ficar reinventando a roda, gastando muita coisa. É o básico do mercado. Quer fazer um MVP, né, com aquele mínimo produto viável, começar pequenininho e entendendo qual é o seu público e separando muito bem esses números. Tem esse estigma de que artista não olha para número, de que artista é meio, a gente brinca, ragatanga do sol, né? Não tem essa, né? Artista é o dono da sua própria empresa e olhar para esses números faz parte, não precisa ser um suplício e é o que vai fazer toda a diferença para a gente realmente ter um negócio saudável. E o pessoal te acha como, Carol? No Instagram, minhas redes sociais são @carolamaita, no YouTube também, estou sempre fazendo conteúdo gratuito sobre empreendedorismo, modelo de negócio, jornadas gratuitas também, para quem quer fazer essa transição aí do hobby para o negócio, só chegar junto. Eu tenho, hoje, assim, muitos colegas que eu tenho o maior orgulho de chamar de colegas de profissão, né? Já são mais de 3.000 alunos, muitos deles que já fizeram transição de carreira, plano de aposentadoria. A cerâmica está num momento muito grande, né, do mercado, de muito interesse, muita gente fazendo cerâmica, muitas celebridades aí fazendo transição de carreira e fazendo cerâmica. Então, a gente está vivendo um momento de muita prosperidade nesse ramo, assim. Então, uma ótima hora para colocar o pezinho aí nesse lugar. Fora todos os benefícios que a gente tem de qualidade de vida mesmo, né? De saúde mental, de fazer alguma coisa com as mãos, de resgatar questões de ancestralidade, da nossa cultura. Então, realmente é um trabalho que tem o combo, ganhar bem e ter uma vida cheia de propósito. A cerâmica realmente ela consegue unir essas duas coisas, o que é muito bacana. Muito bom. Carol, que delícia te ouvir. Vamos marcar outras conversas, certamente vou estar te seguindo, porque você traz um brilho nos olhos que é muito gostoso, que é transmitir conhecimento e também fazer o que a gente gosta de fazer, né? Carol, um prazer enorme conversar com você. Obrigada aí por você ter participado aqui do programa. Eu que te agradeço. Obrigada. Sucesso aí, pessoal. Para você também. Sucesso. Bom, e a gente então vai ficando por aqui, essa edição aqui do Economia para você, e a gente volta na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.